No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar da violência no Sporting, de Fátima e da faixa de Gaza, do casamento real e muito mais. Parem de dizer plebeia. Dos casos, por exemplo, de abuso sexual, que são só 10%, não é? Sim. Já tínhamos falado disso há uma vez. É tudo merda. Porque... Tudo merda. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Como é que é? Está-se bem? Cá estamos, não é? Belo dia. Belo dia. Vieste de calções, mais uma vez. Vim de calçonito. O que me faz suspeitar que tu faças parte do grupo de indivíduos que invadiu a Academia de Alcochete. Porque eu vi lá vários gajos de calção. Sim. E eu pensei... Gordos também. Sim, também assim pançudos. Reparaste? Havia que alguns eram, em baixa forma. Sim. Correr aqueles 50 metros todos. E eu pensei, o que é que leva uma pessoa que vai invadir um campo de estágios e bater em pessoas e de calções? Eles deviam ir com uma indumentária mais militar, mais assustadora. Agora de calções, não é? Sim, deviam. Ou com um kimono, ou, Sim. ou um calção. Não, tipo todos camuflados. Sim, todos de preto, não é? Sim. Com leggings. Deviam todos de leggings. Dá mais jeito para chaves. Não percebeu que aquilo perdeu-se ali uma boa oportunidade. Os gajos vão com, imagino, todos com máscaras da Casa de Papel. Sim. Era muito mais fixe. Muito Ou do Bruno Carvalho. Sim. Era muito mais engraçado. Pois era. Aliás, bem, vamos começar por aí então, é inevitável, não é? É O tema, é o assunto quente da semana. É. E há tanto para esmiuçar e rir. Por norma, nós nem gostamos muito de falar destas polémicas de futebol, não é? Sim. A nossa cena, mas isto vai mais além do futebol e já vamos perceber porquê. Mas comecemos exatamente por aí, que é... Consegues imaginar como é que aqueles 40 indivíduos se organizaram? Eu vou dizer grupo Sim. do WhatsApp. Vou dizer grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp, sim. Acho que sim. Mas teve um início que foi, 2 deles estavam em casa ou num café, Sim. porque estão desempregados e estavam a tarde inteira no café, bem minos. Possivelmente, sim. É. Ou no ginásio. Ou no ginásio. Tentar no ginásio. Tentar no também. ginásio. Certamente era giro. Sim. Na biblioteca eu não sei se estavam. Provavelmente não. Sim. Provavelmente não. E pensaram, vamos numa quarta-feira, Uma terça. atravessar a ponte, mas ali um bocadinho antes da hora do trânsito, que é para depois também não apanharmos as pessoas, não é? Claro. E ver lá aí no Waze como é que está às 4 da Sim, tarde. aquilo foi bem Sim. escolhido. Ou eles já moram daquele lado também. Pode Também acontecer. alguns sim, pode Também acontecer. pode acontecer. E vamos invadir uma propriedade e bater em pessoas que não nos fizeram mal nenhum, a não ser, segundo a nossa opinião, terem desempenhado mal a sua profissão. É. E imagine isto, que era... Tu vais a um restaurante, não é? Pedes um hambúrguer, pedes mal passado e vem médio, e tu ficas chateado com aquilo. Vais lá a segunda e terceira vez, fazem a mesma coisa. O que é que tu fazes? Chamas 40 pessoas E vão lá. e vão lá e dão uma sova de cinto. Sim, É. um salva de cinto, de bastões e pronto. Eu acho que sim. Acho que é assim que se resolve os problemas. É pena ser no futebol, não é? Tanta gente Mas- a desempenhar uma função mal e os gajos não se revoltam. Mas há aqui várias coisas que são mais do que uma questão do Sporting ou desportiva, acho que tem a ver com a natureza humana ou com a nossa sociedade, que é esta ligação a algo. Pá, tudo bem, é simbólico para eles, como para outras pessoas é a religião, mas na verdade, se tu olhares para o problema, que é estes jogadores não jogaram de acordo com aquilo que nós achamos que deviam jogar, pá, é absurdo. Repara, se tu estiveres à porta de um estádio e fores de uma claque e vier outra claque e tiver tudo aos gritos e a tirarem coisas, eu não estou a dizer que justifica a violência, Sim, mas eu consigo entender o mecanismo da violência Sim, que sim. desperta aquelas pessoas. Agora aqui com esta Sim. premeditação, Sim. não é? De sair de casa, de ir para lá. não Mas há aqui consigo outra perceber. coisa que eu preciso dizer, que é a premeditação, mas pouco competente.
Pois já foram apanhados quase todos, não é? Sim. Para já é aquela coisa que, olha, estávamos a falar lá fora, que é... Eles sabem que aquilo tem imensas câmaras, a ponte tem câmaras, as autoestradas têm câmaras, muitos deles devem estar referenciados pela polícia, portanto basta uma tatuagem, uma peça de roupa para serem apanhados, não é? E isso eram 50, ou vieram no autocarro, o que já é estranho que tiveram que o alugar, ou vieram em 10 carros pelo menos. Então basta ver 10 carros na vasta gama que vêm em caravana, não é? Todos em filinha. E a não ser que eles já viessem de t-shirt, de cara coberta desde casa, é capaz de dar nas vistas, ou então, não sei. Eu a primeira vez que vi... Eu acho que é mais o sentimento de impunidade. Eles sabem que não lhes vai acontecer nada. Eu não sei o que é que eles vão ser julgados. Havia quem dissesse que eles podiam ser julgados por terrorismo. Porque, na verdade, não é muito diferente, não é? Associação criminosa? Mas eles, no fundo, vão ser... apenas julgados provavelmente de ofensas à integridade física nem sequer agravadas, porque não houve feridos graves, não houve nada. Não houve um tipo que levou uma facada? Falava-se disso, mas é um chinense daqueles assim, uma faquita pequenita. E portanto eu duvido que eles não vão ficar presos, de certeza, a não ser que alguns estivessem em condicional ou assim em liberdade condicional, porque não lhes vai acontecer nada. Agora outra coisa que é, supostamente a polícia já deve saber quem eles são, não é? Assumimos que estejam ligados a alguma claque do Sporting, não é? Sim. Vamos assumir Fala-se há uns que são os casuals, é isso? Sim. Os casuals é tipo... Acho que não fazem parte... Devem fazer parte de alguma classe, mas não estão identificados. São gajos com todos de preto e não estão identificados com símbolos do clube. Então não devem ser estes. Esses não parece... Esses que se vestem de preto tipo SS não parece que fossem... Sim, e esses gajos são mais de bater nos outros. São mais de outros clubes. Sim. E eu não sei se os casuals são uma facção que existe em todos os clubes ou se é só, ou se é só no Sporting. Eu acho que no Sporting é onde existem mais, mas... Não, porque eu ia dizer, se por acaso alguns deles tiverem simpatias neonazis ou forem neonazis, são uma vergonha para o Hitler. Porque em vez de estarem a oprimir minorias, não é? Que é o que faz um bom neonazi, não, vão oprimir gajos que são privilegiados, uma classe privilegiada, não é? Mas tentaram bater no William Carvalho, que é preto, não é? Portanto, no Batalha, que era estrangeiro, portanto, não sei. Exatamente. No Bas Dost, que é holandês, mas o Bas Dost até tem ar assim de ariano, portanto, não devia ser. Mas é triste, mas é giro. Tem piada. Eu achei engraçado porque disseram que uns deles foram detidos no Freeport. Eu imaginei-os, isto é um bocado estressante, vamos ali comprar qualquer coisita, não é? Tipo... Não, eu aposto que foi para aproveitar a viagem. Um gajo não vai para ir ao Freeport. Os gajos pensaram logo de início: olha, vamos ao Freeport, falaram com as mulheres, queres vir? Vamos ali ao Freeport enquanto tu estás às compras. Sim. Eu, em vez de ficar a segurar os teus sacos, vou ali só a arriar no pessoal do Sporting e depois volto. E depois pensaram: olha, então vamos comer um hambúrguer ali e tal, não é? Se calhar depois vamos ao food court. Se calhar sujaram a roupa, sujaram os ténis com sangue ou assim, tiveram que ir comprar uma coisa. Agora, nova. há uma coisa que eu achei muito engraçada, que é, supostamente eles bateram com cintos. E eu fiz-me lembrar aquelas histórias dos pais alcoólicos que chegam a casa e acordam a casa toda e começam a bater à mãe, e depois o miúdo vem ajudar a mãe e o pai puxa do cinto, estás a ver, em câmara lenta. Pimba. Sim, porque bater com cinto é um bocado humilhante. Tu achas que é mariquinhas, não é? Bater com cinto? Não sei, depende. Não achas que é um bocado humilhante? É tipo como faz um chapadão de mão aberta de um homem. E o cinto é perigoso de usar, porque se não souberes usar bem aquilo, levas tu com a fivela na cara. Sim. É difícil, é como um chicote. Quem não sabe usar está tramado. Terá sido o cinto que fez aqueles lenhos na cabeça do Bas Dost? Acho que foi um bastão. Estavam eles a dizer que foi um bastão de ferro. Disseram, mas não sei se é verdade ou não, mas dizem que foi o bastão. Mas, ainda por cima na cabeça do Bas Dost, que já deu tanta alegria ao Sporting, né? Ainda se fosse nos pés. Pronto, ok. Agora na cabeça, é cuspir num prato que se come. E não percebo o que é que eles estão à espera que isto resolva. É que os jogadores agora joguem muito bem. Né? Joguem muito bem. Não percebo. Essa é uma questão que normalmente deve-se perguntar a quem é que se aproveita do crime, não é? Quem é que beneficia do crime? E a questão aqui é: quem é que isto beneficia? Os outros clubes? Sim, mas não te parece que sejam os outros clubes que organizaram isto? Não me parece. Não me parece, dado o clima que se vive no Sporting por causa do Bruno Carvalho. Mas não seria impensável. Sim. Poderia perfeitamente acontecer. Não é a primeira vez que até, por exemplo, em manifestações, gajos são contratados para se fazer passar por manifestantes e arranjar merda. Mas supondo que não... Mas não me parece que não. Agora, o Bruno Carvalho lucra com isto?
Pá, não sei. Se calhar não lucra ninguém, porque há aquela ideia do crime perfeito. Se calhar este é só o crime estúpido. É o crime completamente desnecessário, Sim. porque eu acho que há um risco, a época ainda por cima está a acabar, portanto há um risco dos jogadores de rescindirem contrato e irem embora. E o Sporting, além de ficar sem os jogadores, vai ficar sem o dinheiro. Se isso acontecer, o Bruno de Carvalho não tem condições nenhumas para continuar, porque vai afundar o Sporting em termos económicos, que ainda era a mais-valia dele. E só vai fazer com que outro gajo suceda, se calhar, em cima, não é? De cabeça quente, e às vezes não são as melhores Mas escolhas. a história está cheia de tipos egomaníacos, narcísicos, que vão até ao fim e destroem tudo. Pois, eu acho que sim. Eu acho que ele está em modo autodestruição. E não sei. Não é? Olha, mas também acredito que isto possa ter sido... Obviamente, eu acho que aqui o que não se pode desligar é do facto do discurso de ódio Pronto, que o Bruno Carvalho tem tido. Sim. E principalmente contra os jogadores, quando foi no Facebook, não se pode não associar uma coisa à outra. Claro. Isto está, obviamente pode ter sido isto, não estou a dizer que foi o Bruno Carvalho que ligou para os adeptos e disse para irem lá acertar o passo aos jogadores. Pode ter sido, mas não acho. Acho que isto partiu desses adeptos, ou seja, entre aspas. Criou-se um clima em que isto se torna mais viável para este tipo de pessoas. Sim, é como no Trump. Exatamente, ia dizer aquela manifestação em Charlotte do ano passado. É a mesma coisa. Dos supremacistas brancos, sim. Não foi o Trump que convocou aquilo, mas ele, com o discurso dele, legitimou aquele tipo de manifestações e de ações. E então eu acho que é capaz de ter sido isso. Agora vamos ver o que acontece, se há boicote à final da taça, se não ainda há. em relação E viste o que é que o Bruno Carvalho disse? Sim. Foi chato. Mas crime acontece todos os dias. O crime faz parte do dia-a-dia. Crime faz parte do dia-a-dia. Que há aqui... Não sei por onde é de começar, não é? O foi chato, foi chato. Sim, mas chato é tipo ir limpar o rabo e não teres papel higiênico. Sim. Tens de te levantar porque está no armário. Yeah. Não é? Chato é faltar a luz. Sim. 40 gajos a entrar. Imagina isto. Imagina tu trabalhares numa empresa, não é? Como falámos há bocado do restaurante, mas trabalhas numa empresa, tipo, sei lá, na Mel, ou a Mel ainda existe, não, agora é Altice, não é? É Altice, mas é Mel também. Sim. E tu estás chateado porque estavas sem internet há 2 dias e entraste lá com 40 gajos. Yeah. Não é chato, é um crime grave e pouco comum. Isto não é comum. Claro. Essa é que é a questão. E dada a situação, foi o melhor cenário possível, não é? Porque não houve ninguém esfaqueado a sério, não houve nenhum jogador que podia ter uma faca ou uma coisa no balneário e repostar e gerava-se ali. O segurança, alguém ter uma pistola lá dentro, não é? Um gajo não sabe. Tu achas que alguns deles viraram ou não? É difícil, é tanta gente. É tanta gente e depois apanhado completamente de surpresa. Imagina o cagaço que não deve ser. O pessoal devia estar nu. Sim, não, eu no vídeo vi um gajo a vestir umas cuecas. O Bruno Fernandes. Quer dizer, foi um prazer estar convosco, como quem diz, tchau, vou-me embora. Sim. E não tens lá gajos imagina, muito grandes. Imagina, estás nu, então imagina, tu estás nu e entram 40 gajos de uma claque. Yeah. Isso é o pior pesadelo possível. Pois é. E tu vais proteger as partes baixas, nem consegues lutar como deve ser. E depois não dá, porque os jogadores de futebol não são... Eu gostava de os ver a fazer isto ou jogadores de rugby. Ou jogadores de rugby, estás a ver? Ou de kickbox, ou de jiu-jitsu, uma coisa assim. Os de futebol, a maioria deles são pequenitos. Têm muitas... Conseguem dar muito tempo à porrada, mas são pequeninos. Fora o base doce e o coate, os centrais. Sim. Mas supostamente eles depois ameaçaram os jogadores e disseram: vocês não vão dizer nada, estão calados porque nós sabemos onde é que vocês moram. Que é uma coisa grave, é tipo máfia, não é? Sim, mas eu aí, não sei, dado aquele clima, não acredito que os jogadores não falem. Sim. Até porque eles também são muitos e têm dinheiro para ter segurança à porta e até isto passar. Eu se fosse os gajos, já tinha ido contratar uns tipos para acertar o passo aos gajos. Também. É? O problema é que corres o risco dos gajos que tu vais contactar para acertar o passo são eles. Porque muitas vezes eles, não é? Conhecem o pessoal da claque e têm às vezes até a proteção deles. Mas depois já estou a imaginar lá o líder. Então fazemos assim: o senhor paga só metade e eu bato em metade deles só. E a gente luta uns contra os outros, lutamos uns contra os outros e pronto, e fica tudo bem. Olha, mas voltando só antes de irmos à Big Picture, ao Bruno Carvalho, porque eu acho que não sou psicólogo, nem posso fazer muito menos diagnósticos à distância, mas já vi pessoas suficientes para perceber que há ali alguma coisa, aquele homem não está bem mentalmente, não é? Também me parece. Sim. Também me parece. E não é só aquela displicência de foi chato. Aliás, eu reparei numa coisa.
E ontem, pela primeira vez em muito tempo, vi várias horas de televisão porque comecei a ficar fascinado com isto. Não só com o caso, mas já lá vamos. E uma coisa que eu reparei que é, assim que ele falou, ele disse várias vezes eu. Ele começou por falar dele. Porque as pessoas dizem que eu não sei o quê, mas eu sou assim. E eu pensei, tu como presidente do clube, a primeira coisa que tens de falar é dirigir-te ao problema, não é? Lamentares as vítimas, aquelas merdas todas. Mas não começas a falar de ti. Claro. Isso é tão revelador. E eu não... Obviamente que isto ainda é quente e ele também quis, se calhar, um bocado desvalorizar o assunto, muito bem para a comunicação social, mas como é que ele não diz, olha, meus amigos, nós vamos saber quem vocês são. Sim. Vocês nunca mais na vossa vida entram no estádio e vamos até às últimas consequências para vocês serem presos. E era isso. E se ele tivesse essa atitude? Não, mas a atitude dele não é... Tu, quando és representante de alguma coisa, tens que ter um comportamento abnegado em favor da causa, da instituição, do que não é? Tens que, às vezes, abdicar de ti. Claro. Isto é impossível com um homem destes, não é? Claro. Que é tudo acerca dele. Não sei o que é que se vai na cabeça daquele gajo. Sei que eu reparei que o gajo está com cabelos e barba muito mais branca do que estava há 2 ou 3 anos atrás. Está a ficar desgastado e não sei, acho que depois disto ele não tem condições para continuar. Agora, vamos a uma perspectiva mais ampla, que é não só o facto de nós próprios estarmos a falar disto, ainda que seja um tema é inusitado e extraordinário que 40 pessoas entrem com tubos e cintos no local de trabalho. Eu sempre que digo isto rio-me porque... E em Alcochete, houve esforço. Sim, exato. Não foi ali em Alvalade, que é uma zona mais central, que tem metro. Claro. Eles foram a Alcochete. Claro. Ninguém vai a Alcochete, a não ser para ir ao Freeport, não é? Ou quem vive lá. E eles tiveram ao menos isso, percebes? Lutaram pelas empreendedores. E vão atrás do que acreditam. Mas que isto também é só possível, não só no contexto que tu disseste, que o Bruno de Carvalho propiciou, mas porque isto é a forma como se fala de futebol nas redes sociais, nos comentários de televisão, nos comentários dos jornais online. É isto. Sim. Portanto, isto não é um espanto que isto aconteça totalmente. Porque a quantidade de ódio, de buçalidade e de grunhos que têm tempo de antena, não é? Os canais ontem estavam todos a dar isto, não é? Inclusive supostamente um debate político que é o Santana Lopes e o Carlos César, olha que dois, devia chamar-se o programa, não é? Só falaram disto. O Carlos César devia ter vergonha nem aparecer na TV depois daquele caso das viagens, não é? Sabes qual é que é o caso? Que ele viajava e ficava depois com o dinheiro da Madeira? Dos Açores. Dos Açores. Isso é racismo, estás a confundir. Para ti as ilhas são todas iguais. Tudo igual, é tudo igual. E eu estava a pensar os mídia não podem descartar-se da responsabilidade que têm nisto. Porque eles são o altifalante do discurso de ódio que tem havido no futebol. Tanto em termos de dar relevância ao Facebook do Bruno Carvalho, por exemplo. Isto é errado, mas vamos amplificar. Uma coisa que não deveria ser notícia. E depois, com aqueles programas todos em que eles se ofendem todos os dias. Foi como vemos o Pedro Guerra levantou-se e foi ameaçar o Pina, não viste no programa, antes de ontem. Mas é assim, essas duas pessoas... Isso tudo legitimiza, está, os adeptos serem também grunhos. Mas é assim, e as pessoas... Eu se fosse diretor de um canal, tudo bem com as audiências e tens de fazer dinheiro, mas eu tinha vergonha de pôr 2 tipos, como aquele José Pina e o outro, que aquilo nem no café... Percebes? O nível de falta de sofisticação mental, o nível de buçalidade, não é? É tal, claro que eles querem aquilo como 2 porcos a lutar na lama, não é? Tipo, mas é vergonhoso que a televisão dê a audiência manda. Portanto, as pessoas agora também... lá está, não se podem descartar disso e dizer, como é que isto aconteceu? É fácil explicar como é que isto aconteceu. Se até pessoas que aparecem na televisão, advogados, engenheiros, gajos de concurso, quase que andam à porrada e se ofendem, claro que o grunho, não é? O grunho da claque, claro que vai andar à porrada. Claro que vai achar que aliás, tu vês cada vez mais os comentadores têm vindo a perder, a ser cada vez mais boçais. Tu vês os programas, então mudas para aquela Correio da Manhã TV e está tudo aos gritos. Não consegues perceber o que é que eles estão a dizer. Sim, não, falam todos por cima dos outros. Portanto, a comunicação social, obviamente,
Era o que dizia a Michelle Wolf no fim do jantar dos correspondentes, que dizia: vocês aqui, os jornalistas, também estão todos muito contentes porque têm muito mais audiências com o Trump. E com o futebol é a mesma coisa, seja o jornal, seja o Correio da Manhã, seja estes programas de televisão. As próprias palavras utilizadas muitas vezes nos oráculos, não é? Agora passamos na cantina do técnico, era terror em Alcochete. Terror. E há muito esse discurso de alarmismo. É giro que é confrontos em Gaza e terror em Alvalade. Exatamente. É giro. E depois, já que falamos de Gaza, que é todos nós, o público que consome isto, as pessoas que só falam de futebol, que veem todos os programas, que odeiam o comentador X ou o clube Y, porque são elas que estão a beber desta teta, não é? E a alimentá-la. É pouca... As pessoas têm poucos interesses na vida, né? Têm poucos hobbies, poucas paixões. Sim. E poucas coisas que os apaixonam. Pouco propósito na vida. E agarram-se ao futebol dessa forma. Já falámos aqui várias vezes sobre isso, que é ambos gostamos de futebol. Epá, mas eu não consigo perceber este fanatismo. Não. Quer dizer, consigo perceber porque é que ele acontece. Claro. Mas acho que há aqui um... Mas desde isto, até o gajo que vai para o estádio e começa a fazer manguitos à claque adversária. Sim. Epá, não, claro. tipo, tens um problema mental. Não, no resto da tua vida até podes ser um gajo impecável, mas ali tens um problema mental e devias-te tratar. E claramente é falta de... não sei se é de sexo, se é de interesse, se é de propósito, se é de... que gostem de ti, de aprovação, e ali sentes estás num grupo e isso é muito, tens aprovação. O sentimento de pertença, mas isso está em consonância com o facto dessas pessoas provavelmente terem vidas um pouco mais vazias, ou se calhar estou a generalizar, mas pouca integração familiar, não é? Ou são só uma merda de gente. Não é? Eu tenho sempre uma discussão com a minha mãe que é: para a minha mãe não há más pessoas. Está desequilibrada. Eu não está desequilibrada, é uma merda de pessoa, sempre foi. E é um bocadinho isso. Já queria pegar nisso que tu disseste aí desse auto-engano das pessoas em relação ao futebol, desse escape. Mas só para terminar ainda aqui a questão do Sporting, eu estava a pensar nos meios que estiveram ontem envolvidos nisto tudo. Ou seja, as televisões estavam em mais do que um sítio em direto. Não é? Estava à porta da GNR, à porta do estádio e à porta de Alcochete. Comentadores, vários programas, portanto dinheiro, fizeram programas especiais, não é? Energia, carros de exteriores, portanto todo o dinheiro envolvido nisto, já disse, ou seja, os recursos, a energia, o tempo que é envolvido numa coisa que não é preciso estar 3 horas a cobri-la. E depois a reação também das pessoas, que era em todos os lugares que havia diretos, especialmente à frente da GNR, as pessoas os vizinhos foram para lá porque viram que aquilo estava a aparecer na televisão e depois estão ao telefone a dizer: eu estou na televisão. Estão ao telefone, eu estou em direto. E ao princípio vi crianças e disse: crianças faz sentido, mas depois comecei a ver pessoas de todas as idades e disse: realmente, pronto, é isto, é o mundo que temos. Não percebo quem vai para lá agredir e dizer mal quando vão para lá. Também não consigo perceber. Acho que vem de um fundo bom, mas é o mesmo fundo. Ou seja, de um fundo, a gênese que está, vou sair de casa para ir lá mostrar o meu apoio, é um bocado também a cena do não tenho nada para fazer hoje e preciso de ir para um grupo em que eu me sinta aprovado. São pessoas que trazem zero à tua vida, os jogadores de futebol e os clubes. As pessoas podem viver aquilo como uma paixão, mas se desaparecesse, a tua vida não ficava pior. Achas que não para essas pessoas? Eu acho que não. Iam arranjar outro interesse. Iam arranjar outra coisa. Ao ponto de tu pagas-lhes, porque são sócios, muitos deles. Eles ganham milhões. Eles roubam. Metem ao bolso. Os jogadores estão lá pelo dinheiro. Sim. Os dirigentes muitas vezes são pessoas desonestas, trafulhas. Antigamente, quando não havia muito dinheiro envolvido, era pela camisola e os jogadores estavam ali. Eu percebia mais isso agora. A maioria dos jogadores que estão em cada clube não são do clube. São estrangeiros, são de outro clube, estão lá pelo dinheiro e o objetivo deles é ir para o outro clube, não querem ficar aqui para sempre. E as pessoas vivem mais aquilo do que os jogadores que estão ali a ganhar milhões e tu ainda estás a pagar para ir ao estádio. Se falhou, deixa eu fazer o frango. Claro. O frango tu também não... E depois tem esta coisa também que é: ele fez um frango ou deu uma casa e ali na defesa foi golo. Eu gostava de ir ver a vida destes 40 gajos e dizer assim: olha, vamos analisar a tua vida com um juízo crítico. Vamos lá ver, então de manhã mandaste a tua mãe para o caralho.
ainda vives em casa dela e tens 32 anos. Estás no desemprego há 2. Né? Ou seja, estas pessoas, obviamente que eu estou a fazer aqui uma caricatura, mas tu cobrares de alguém que num evento desportivo comete um erro, e que a maioria deles não serão com má fé, exatamente, são erros, como todos nós. E por cima um gajo como o Patrício. Como o Patrício, exatamente, já deu tudo. Que já deu tudo. Não teres essa perspectiva, estamos a falar de infantilismo. Isto são pessoas com uma falta de maturidade gigantesca. Não é? Sim. Mas olha, tu falaste aí um bocado do... Eu não te disse que nós hoje não preparámos... Quer dizer, preparámos o programa, semanas e semanas de investigação. Só não tivemos foi a reunião. Diz ele enquanto seja. Quando seja. Mas que, como tínhamos Fátima também aqui, e o casamento real inglês, pensei nisso, que falámos de um tema que já falámos aqui, self-deception, o desengano, o auto-engano, a capacidade dos seres humanos preferirem a ignorância à verdade ou insistirem em comportamentos que são maus para eles e para os outros. Eu acho que o futebol, ou pelo menos o futebol não, mas a forma como muitas pessoas vivem o futebol tem a ver um bocado com isso, não é? Ou seja, que é uma espécie de um desengano como a religião, não é? Sim. Mas os jogadores existem mesmo, não é? Os jogadores existem, é uma cena real. Estou a dizer, o que não é real é essa noção de importância na sua vida e de tribo, não é? Porque a verdade é que, tudo bem, se fores a um jogo, abraças um gajo do Benfica, mas queres lá saber se é um gajo que veio de Guimarães, não tens nada a ver com ele, a não ser o facto de ser do Benfica. Não é? Claro, sim. Não construíste ali uma relação emocional com essa pessoa. Não? E a única coisa que tem a ver também com a religião, outra coisa que tem a ver com a religião, que é, tu estás a ficar ofendido, ou tu odeias outras pessoas, com base apenas na casualidade que te fez ser daquele clube. Claro. Porque tem a ver com a geografia e com a tua família e questões culturais. Sim. Só tu és do Benfica como podias ser do Porto ou do Sporting. Claro. E ainda mais ridículo, tu odias outras pessoas. Tem a ver com esse sentido de excepcionalidade que também tem a religião, que é, eu sou deste, eu sou muito bom, sou melhor que os outros. Não, meu. Não. Calhou. Ou seja, e mesmo as coisas, mesmo que o teu clube seja melhor em termos estatísticos, tipo, teve mais títulos, tu não contribuíste nada para isso. Nada. Ou seja, aquilo que faz do teu clube excepcional não se pode atribuir a ti. Lamentamos. Se calhar é um bocado disso. É como as pessoas sentem desmerecimento em relação a elas próprias, procuram o mérito naquilo que não fizeram um esforço algum para que acontecesse. Não estiveram lá no estádio. E os mas muitas vezes, a maioria não estão no estádio sequer. Não, mas estão a mandar energias positivas de casa, percebes? Estão a rezam também, rezam pelo jogador. Claro. E a cobrança, tipo, vocês têm que jogar assim, vocês têm que... Agora, imagina que isto era aplicado, este mesmo método... Eu acho que o meu microfone está um bocado... Espera aí. Estou. Alô. Tenho que subir mais isto. Que isto está assim... agora sim. Imagina aplicar isto à política. Nunca entrar... Também a segurança é mais apertada, né? Sim. Mas... Ou BES. Imagina gajos entrarem, 40 gajos, nos escritórios do Ricardo Salgado ou do Sócrates, era bom. E dar-lhes com cinto na tromba. Isso eu percebia perfeitamente, porque foram-te ao bolso, foste roubado por aquela gente e que roubaram milhares de pessoas. E não estou a dizer que isso deva ser feito, mas se acontecesse, se calhar mudava alguma coisa, não é? Eu vou dizer uma coisa. Eu sou a favor de que a justiça e a polícia funcionem como devem, mas imaginar o Ricardo Salgado a levar com um cinto no lombo, causa-me alguma satisfação. Causa satisfação. E os próximos banqueiros a querer roubar, se calhar iam pensar, espera lá, se calhar deixa-me roubar menos, porque ainda vem aí a trupe do cinto dar-me... A trupe do cinto era bem, trupe do cinto. Os cinturões. Cinturão verde. Então, temos o quê? Temos futebol, que é uma das formas de engano. Aliás, há uma coisa que eu acho que já contei essa história aqui, mas que esta capacidade incrível dos seres humanos, através da negação, ou da projeção, ou da rejeição, de saberem que uma coisa é verdade, mas não agirem em conformidade com ela. E isto, uma vez encontrei uma palestra de um tipo em que estava a explicar porque é que o Alcorão tinha várias falhas históricas, de coerência, portanto, a dizer que era um documento feito por homens. E a seguir,
começa a dizer porque o verdadeiro livro é a Bíblia. E começa a falar das coisas incríveis da Bíblia, aliás, incluindo-lhe quase qualidades mágicas que não reconhece ao Corão. Sim. E a questão é, este homem que utilizou uma série de ferramentas do pensamento científico e cognitivas para dizer que o Corão é uma obra realizada por homens, não foi capaz de utilizar essas mesmas ferramentas. Sim. Quando é tão óbvio, percebes? Sim, é como futebol, sim. É como as pessoas que dizem o teu clube corrompeu árbitros, né? E depois não, se calhar é o meu que está a fazer feeder license. Estes telemóveis, não, acho que era o meu. Eu já pus em modo de voo. E que é, porque o teu é corrupto. Pá, que é assim, há dois para aí que a gente tem a certeza. O outro também será. Devem ser todos. Em algum ponto da vida, todos os clubes foram corruptos. Sim. E pressionaram árbitros, de certeza. Uns mais que outros, provavelmente. Mas tu estás a dizer, e orgulhaste do teu, de tipo, não teres essa cena crítica que tal como na religião, que é como crente e como pessoa que dá dinheiro à Igreja Católica ou a outra igreja, não teres vergonha dos casos, por exemplo, de abuso sexual, que são só 10%, não é? Já tínhamos falado disso há uma vez. Não teres vergonha disso e não teres... Pá, vergonha de fazer parte daquilo. Claro. Não é vergonha de outra palavra, mas um bocadinho de espírito crítico em fazer parte daquilo. No futebol é a mesma coisa. Tu sabes que o clube pode ser corrupto, mas desde que ganhe, está-se bem. Sim. Né? E a tua igreja pode abusar crianças, mas deu-te é a minha igreja. Deu-te o coroa dos joanetes, portanto está-se bem. É a mesma coisa. E então é tudo merda. Porque... Tudo merda. Tudo merda. Eu estava a pensar, vi as imagens de Fátima no dia 13, no domingo. Todas aquelas pessoas, o Marcelo lá a dar abraços. Será que ele tirou uma fotografia com um dos pastorinhos? Não, deve ter ido lá ao sítio onde eles estão lá ao Museu de Cera, né? Museu de Cera, eles têm o Museu de Cera. Às cinzas do... Sim. Eu pensei neste exercício. Imagina que de repente, por obra e graça do Espírito Santo, mas que de repente todas aquelas pessoas, 200 mil, 300 mil, num instante só, eram capazes de perceber a farsa que é Fátima. Ou seja, de dizer, escuta, podem continuar a ser católicas, a acreditar em Jesus, tudo isso, não era perderem a sua fé em Deus, mas era isto aqui realmente, basta ler um bocado e ver que isto realmente foi uma criação. Imagina o impacto que seria 200 mil pessoas a olharem à sua volta. Sim, olharem umas para as outras, encolher os ombros e bazar. Se calhar estive enganado. Mas o impacto, e isso, por outro lado, é assustador. Eu tentei pôr-me na situação delas. Ou seja, uma pessoa, imagina, como a minha avó, que tinha 80 e tal anos, no outro dia pediu-me se eu podia levar a Fátima. Eu disse que sim, que eu levava. Mas para a minha avó, a esta altura do campeonato, não acreditar em Fátima... Era tirar-lhe o tapete. É tirar-lhe o tapete completamente. Sim. E eu entendo isso. Mas tentei pôr-me nessa situação. Que era, imagina que agora... algo que é para mim evidente e importante me era provado por A mais B que, por exemplo, olha, o planeta afinal é mesmo plano, ou a liberdade de expressão, que é uma coisa que tu tanto aprecias, está provado que causa que as sociedades desmoronem e causa mais crime e que as pessoas sejam piores umas para as outras. Isso era uma coisa dificílima de tu aceitares, não é? Mesmo que te provassem. E eu entendo como deve ser difícil e como deve ser bom, tal como nas claques, de fazeres parte daquilo, estares ali, percebes? Sentires alguma coisa que transcenda a tua vida do dia-a-dia. E muitas vezes a maioria das vidas do dia-a-dia são muito difíceis. Mas a questão é, o que é que tu preferes? Viver nessa ilusão ou ires à procura da verdade? Sendo que há sempre, como a minha avó, mas fala feliz, não é? Não sei. Tenho um misto de sentimentos. Eu sofro muito com o facto de ser ateu e de não acreditar em vida depois da morte. Nada, sim. E se eu soubesse que havia vida depois da morte, tenho a certeza que eu era uma pessoa muito mais
Se calhar não fazia metade das merdas que tinha feito, Mas- porque não tinha uma motivação para as fazer por achar que é só isto. Mas por outro lado acho que era tinha muito mais paz de espírito. Não Ou tinha, seja, mas eu acho que não tinhas. não sei se calhar Porque o arranjaria desengano é outros assim. métodos. Nós entendemos as coisas a vários níveis, não é? A um nível consciente, a um nível inconsciente. Muitas vezes racionalizamos, não é? Aquilo que não entendemos, ou até aliás, um dos instrumentos do auto-engano, do self-deception, é a racionalização de uma coisa. Não é? Tu fazes uma coisa mal, ages mal, mas racionalizas e dizes, não, mas aquela pessoa afinal fez-me mal também a mim. Não é? Todos nós fazemos isso constantemente. Mas, repara, a existência em si mesma é sofrimento. Ou seja, é sofrimento porque tu vais morrer. Portanto, é sofrimento. Inevitavelmente, qualquer pessoa que tenha vivido um pouco percebe que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento da perda. Isto, repara, não estou a dizer isto num ponto de vista miserabilista do fado, temos que sofrer. Não, é uma evidência. É como o facto de a Terra girar à volta do Sol. Sim, mas se te disserem, se agora por avanços tecnológicos fosse possível haver vida depois da morte, em que tu vais encontrar todos os teus entes queridos, isso passava a ser uma realidade, deixava de ser uma ilusão e uma religião. E isso aliviava muita parte desse sofrimento. Causava-te outros, possivelmente. Provavelmente sim, provavelmente causava outros, mas esse aliviava. Sim, mas porque o teu sofrimento na vida não advém apenas do facto de saberes que vai morrer, advém de imensas coisas. O meu é basicamente isso, o resto da minha vida está fixe. Deu e dos outros. Sim, eu percebo, mas tens adversidades, Claro, tens doenças, tens... claro. Mas a doença é porque me vai matar. Não necessariamente. Tem doenças que ficar não te vegetal, matam e posso ficar estás... vegetal. Sim, não estás vegetal, basta seres coxo para a tua vida já ser mais difícil. Tens dores, tens... Mas vamos trabalhar no plano em que tens não... um andar mais de cenário, tens um andar mais jingoso. E para dançar, depois é mais chato. Depende da dança. Para dançar um twist é capaz de dar chato. Mas voltando à questão mais metafísica da verdade, que é, portanto, se tu admitires isso a ti próprio, não num ponto de vista de vitimização, a vida, mas a vida é má e é má para mim, mas no ponto de vista em que eu sei o que é que implica estar vivo, prefiro saber a verdade sobre o sofrimento e sobre as coisas pelas quais vou passar. Sim. Isso vai fazer-te uma coisa que é, vai-te permitir ter uma perspectiva da vida, das coisas boas cá, muito mais valiosa. Eu vou dar Eu acho que sim, mas essas pessoas, quem acredita mesmo, não vive nessa dicotomia de quer ser feliz ou quer saber a verdade. Sim, mas passa ao lado de uma série de coisas. Mas na para vida. elas aquilo é a verdade. Passa ao lado de iluminação, de esclarecimento, percebes? Mas que trazem-te outras coisas boas e que, Claro. e que esta carcaça de macaco nu que nos deram tem o software para permitir fazer essas coisas. Claro. Percebes? É a mesma coisa que tu teres um computador da NASA e estares a jogar o Chucky Egg do 48K. Não. Percebes? Eu acho que a ignorância é uma benção. Eu acho que não é. Eu acho que é. E acho que, tanto que não é, que é causa, muitas vezes, de imensos desastres, não é? Religião, nazismo. Está bem, mas também a bomba atómica né, também foi criada por gajos que não eram ignorantes. Acho que é uma benção até certo ponto. Acho que quem não se questiona é muito mais feliz. Eu acho que se tu fores ver os casos de depressão... Não acho mesmo, não acho. Eu acho que... A depressão está imensas vezes relacionado com casos de auto-engano, das pessoas não enfrentarem a realidade como ela é. Mas também está muito ligado com crises existenciais e tu questionares e isso se calhar não. É por isso é que falamos que a depressão que é uma doença de primeiro mundo, não é? Em África mas essas pessoas não aceitam. E repare, eu tenho aqui, a depressão é uma doença séria e importante, mas quando tu, no momento em que porque a depressão também muitas vezes está associada um bocadinho à vitimização. Não estou a falar da questão química, pessoas precisam ser medicadas. Pode ser só química, sim, pode ser só um descontrole químico no cérebro. Mas todos nós em algum momento temos tendência para a vitimização. De achar que isto só me acontece a mim. Hoje em dia, a partir do momento em que, ano após ano, eu comecei-me a responsabilizar mais pelas coisas que me aconteciam, ou achar que são apenas fruto do acaso e que não é o universo que está contra mim, e quando era mais novo tinha muito mais essa atitude. Eu acho que quando somos mais novos achamos que merecemos mais do que temos, todas essas coisas. Para mim isso é uma libertação e eu vivo muito melhor assim, acredita? E há um livro do Somerset Maugham que é The Painted Veil, em que a metáfora do livro é exatamente essa,
há um véu lindo, bordado, aquilo é na Indochina. E o que é que ela prefere? Prefere atravessar o véu e ver o que é que está por trás do véu, ainda que isso lhe possa trazer sofrimento, mas também trará esclarecimento, trará crescimento. Sim. Ou prefere ficar a vida inteira a olhar para o véu? Pá, eu acho que é preferível sempre ir olhar atrás do véu. Não, eu também, sabendo que há alguma coisa atrás do véu, eu prefiro. Sim. Mas... Isso for um boneco das Caldas. Pode ser um bonequinho das Caldas. Mas o que eu estou a dizer é que essas pessoas não acham que há um véu. E que se tu fores... ok. Ou seja, para ti não há o véu nada. é a realidade delas. Exato, não há nada atrás do véu. Sim. E se tu achares isso... Ou seja, lá está, que é... alguém que acredita piamente que existe um Deus e existe vida depois da morte e que quando fala à noite e reza o pai ou a mãe que está no céu os ouve e que vai reencontrar... Se tu provares por A mais B essa pessoa que não existe nada disso, o mundo dela fica desfeito. Percebes? Tu tiras-lhe o véu da frente e o... Então ela não pode reconstruir a sua vida em outras coisas? Através de outras coisas? Poderá talvez fazer, depende do quão agarrada é a religião, do sofrimento, do quanto é que ela estava a contar com essa vida depois da morte. Isso é um bocado como o alcoolismo. É pá, se eu tirar agora o álcool, ele vai sofrer imenso. Vai estar aí semanas e semanas. Portanto, bora lá, olha, continua-lhe a dar um pingo todos os dias. Mas por isso é que há alcoólicos que não podem parar de beber logo, porque senão morrem com a ressaca. É verdade. Sim, é verdade. Tem que ser um desmame. Sim. Tu não podes dizer à pessoa, Deus não existe. Fátima não existe. Sim, né? Depois diz, o céu não existe. Sim. Okay? O inferno não existe. Não existe o inferno. Depois, Jesus Cristo existiu, mas não ressuscitou. Não ressuscitou, era só um gajo. Depois... Porque sabes uma coisa, é engraçado, porque no Novo Testamento, e há pouco tempo estive a ler uma passagem, Jesus disse isso, vive na verdade. Portanto, se tu seguires os ensinamentos de Jesus, vais procurar a verdade. E a verdade é que há muitas coisas na tua religião que não são verdade. Pois, é questionar o que aconteceu há 2000 anos, não é? Como o pessoal que cagava em penicos. nem em penicos, na altura. Nem em penicos, estás a brincar? O pessoal que cagava em cima dos outros. na rua. E custa-me a mim levar a sério ensinamentos de pessoal que cagava no meio do mato. É um bocado isso. Olha, imagina, apanhas um professor na faculdade e dizes, o gajo até parece fixe, o gajo fala bem, não sei o quê. E a seguir apanhas o gajo a cagar atrás do mas aqui à cantina, não está aqui o gajo na cantina, arreia as calças a meio da cantina e pumba. E caga aí, tu pensas, se calhar o que ele disse não vou levar a sério. Olha, vamos juntar os dois primeiros temas num só, que foi religião e futebol, desengano, violência, com Jerusalém. É bom. Sim. Que tem um bocadinho a ver com isto, que é, já falámos aqui, que não é gajo aqui, entraram 40 gajos, olha, morreram 60 e tal em Jerusalém. Pois parece que na faixa de Gaza parece que há violência, não é? Uma coisa que não se via há muito tempo. Sim. E aquilo tem a ver com o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, da mudança de embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Houve protestos de palestinianos que mandaram pedras, não sei, e que estão a ser todos corridos a tiro. Não é? Sim. Está a haver ali mesmo... Mas assim, nós não vamos... precisaríamos de vários programas para falar do conflito do Médio Oriente. Eu, para mim, não esquece, a minha posição é tudo merda. Teríamos que começar antes da Primeira Guerra Mundial, na queda do Império Otomano, mas só uma questão para ligar aos temas anteriores que tem a ver com... quando tu próprio disseste, quando tu crias as condições, quando tu és um líder e crias as condições para isto. E a questão, só neste caso, não é quem tem razão, quem não tem razão, é... A partir do momento em que o Donald Trump, com este discurso todo, não é, que diz que quer paz no Médio Oriente, mas sabe perfeitamente que se declarar a capital de Jerusalém, que vai causar problemas, porque os radicais israelitas que apoiam a mudança de capital vão se vangloriar e vão fazer discursos de celebração, e os palestinianos que estão contra... ou seja, que isso nem sequer faz parte, podia fazer parte de um acordo de paz. Então, olha, vocês realmente ficam com dois Estados, mas eles ficam com a capital, qualquer coisa. E não, portanto, isso não acontece, e ele sabia que isto ia acontecer, que ia haver conflitos, não é? Toda a gente conhece a história. Depois aqui é outra questão, que é a medição de forças. Não é? Há quem diga, mas os palestinianos, se tivessem o poder militar que os israelitas têm, arrumariam com Israel completamente, e os israelitas matam, mas usam a força de uma forma controlada. Há uma ponta de verdade nisto, mas também não há, porque quando se matas 60 e tal pessoas, e eles dizem que só 20 e tal é que eram terroristas, vamos assumir que são, então tu não estás a exercer realmente aquilo que dizes que é a força mínima necessária, porque se alguém está a tirar pedras, tu não podes matar 60 pessoas. Mas também há a cena que é, não te vais meter com o campeão mundial do UFC. Ok.
Estás a ver? Eu percebo-te, mas imagina se fores lá isto, meter e lá apanhas na boca. Mas imagina que tu vives num espaço onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, num sítio mais pequeno do que do Conselho de Tomar, da ilha de Manhattan, acho que são 14 km quadrados. Yeah. Não, são menos, acho eu. Não podes sair, não podes ir a nenhum lado, vives ali fechado, em condições péssimas, Claro. faltas de luz, faltas de água, vês do outro lado e sabes que os outros podem viajar, que vivem em praias. Repara, eu até estou aqui a tirar o elemento religioso, Sim. que depois isto agrava. Claro que há, ou seja, estou a falar só do religioso e étnico, vives naquelas condições. É. Pá, vives toda a vida naquelas condições. Se calhar há um dia em que Claro. dizes vou tirar pedras. Não, foda, estou a cagar, vou tirar pedras. Claro, não é? e até a tua Sim. própria vida tem menos valor. Agora, Da mesma maneira que um gajo está no outro lado e que está na sua vida e de repente explode um autocarro que lhe mata a filha, também pode dizer, esses gajos, olha, então mete-os todos do lado de lá. Eu percebo isto é um tema, por isso é que é um tema tão complexo que não tem solução. Só- Mas há aqui uma coisa que Sim. agrava, desculpa só mesmo para terminar, que é o facto de Jerusalém ser um lugar que é considerado por 3 religiões como um lugar sagrado, agrava imenso a questão. é baseado numa... Eu não sei se é mais uma guerra religiosa neste momento ou apenas geográfica e económica, não é? É tudo. É tudo um bocado. Mas é baseada em... em mentiras, não é? Sim. E não há forma de resolver isto. Eu acho que a única forma é matar todos, Sim. de um lado, morrerem todos de Sim. um lado, e há paz, pronto, e ninguém sofre mais, daquele lado, ou é alguém ter os tomates para dizer assim, fiquem lá com essa merda. Estás a ver? Quando tu estás numa discussão com a namorada Sim. em que nunca vão chegar em lado Sim. nenhum, então discussão, e há alguém que mesmo que acha Sim. que tem razão, diz, olha, tens razão, se foda. E acabou a discussão. E perdes poder, mas acabas por ser... As pessoas olham Libertar-te. muitas vezes para essa pessoa como Sim, uma mas pessoa é que- fraca, mas normalmente é a Mas é que pessoa... se calhar é mais fácil sair de casa e alugares um apartamento, ainda que as rendas em Lisboa, por exemplo, estejam muito altas, mas podes sempre ir viver para a periferia. E outra coisa é para onde é que tu vais viver? Se fores um palestiniano. Ou ao contrário, se fossem os israelitas, para onde é que eles iam viver? Mas eu disser assim, fiquem com essa merda. Fiquem com essa merda, deem-nos apenas livre trânsito, a gente vai onde a gente quiser. Mas fiquem com essa merda, a terra é vossa. Olha, isto é tudo Israel, fodam-se vocês. Pronto. E a gente vai fazer a vida para o outro lado. É o que eles iam fazer. Vocês são burros, são um monte de merda. E tipo, viste a cena da Eurovisão, da gaja da israelita que ganhou? Sim. Diz que é uma música que celebra a diferença e contra o bullying e que para o ano vai ser na capital de Israel, Jerusalém. E a gaja já fez parte da militar israelita, Ok. que acho que teve no massacre de 2014, que mataram 400 pessoas, uma coisa assim, inocentes. Ela é parecida com a Assunção Cristo, já disseram, Sim, não é? já não sei quem é que disse que era São Cristas com cortisona. E foi giro, ver Sim. uma israelita a celebrar a diferença é sempre divertido. Mas sabes que há muitos israelitas que Mas ela, pelos são a vistos, favor dos dois Estados e claro, são contra mas ela a opressão do povo fazendo parte palestiniano. da militar Mas tu sabes israelita. que tu és obrigado, as mulheres são obrigadas a fazer serviço militar. Acho muito bem. Portanto, não sei. Se esteve num massacre e decidiu matar, já é diferente. Sim, é mas ela diferente. não tem culpa, ela é obrigada a fazer o serviço militar. Mas a partir do momento que ela diz na capital de Israel, Jerusalém, já está também Ok. a dizer um bocadinho a opinião dela. Sim. Mas foi giro. Olha, o que é que temos mais hoje? Mais um escape, uma fuga. Casamento real britânico. Como ontem decidi ver as tais 2 horas de televisão, levei também com o casamento real e fiquei mais uma vez boquiaberto. Primeiro porque vi Judite Sousa andar numa charrete em Londres. E pensei, esta mulher já foi diretora de informação, é uma pivô conhecida, está a acontecer isto em Gaza e ela vai para Londres, onde tu podes ter um correspondente a fazer isto. Mas ela nunca mais ficou. Né? Depois da Então morte do faz- filho, ela nunca Eu mais percebo, ficou. mas não vá para Londres, tipo, até é um bocadinho degradado. Eu acho, enquanto jornalista, casamento real nem sequer é o gajo que vai ser rei, é o irmão dele. Sim. Percebes? 2, tenho que parar com isto, que é, parem de dizer plebeia. A mulher dele plebeia, não, desculpem lá, as pessoas que dizem isto... Castas, vivemos assim, castas, né? Não, é tipo... Vocês já têm telemóveis, WhatsApp, tecnologia, não estão no século XIII. Yeah. Tipo, porque vocês também são plebeus, então. Portanto, plebeia é uma palavra que não se usa já, não faz sentido. Depois ela era rica. Sim, mas Tal como plebeia... era tipo, a filha a mulher do outro, a Kate, ela era riquíssima. Não, mas isso ela não andava tem- no colégio onde andava o rei, se diz logo. É como a Diana. Que a Diana era pobre, professora primária. Ela era famílias aristocratas riquíssimas. Aquela Mas cena mesmo- do príncipe casar com Sim. uma pobre só porque gosta Sim. muito dela não porque- existe. Mas isto é depois como eles também moldam a narrativa, que Claro. era já o conto de fadas, a plebeia que casa com o príncipe. A questão é,
tenho a certeza que muitas plebeias, entre aspas, não se queriam casar com nenhum príncipe. Yeah. Achavam aquilo tudo uma seca e é de onde ter que viver naquela vida. Tenho a certeza absoluta. Sabes? E a perpetuação deste ai do príncipe... Acho que são poucas as mulheres que não têm esse fascínio. Mesmo que não quisessem estar casadas e ver naquilo, mas se tivessem um príncipe a fazer-se a elas... Está bem. Tal como tu também gostavas, de calhar, de ter uma atriz de Hollywood a fazer-se a ti. Uma atriz porno. Acho que era mais giro. Alguma preferida? Neste momento, não sei. Eu não conheço nenhuma. Quer dizer, a não ser aquelas que ficaram como a Stormy. Conheço muitas por nome. A sério? Conheço muitas por nome. Tu, estás a ver, eu sou uma pessoa horrível, nem sequer olho para a cara das pessoas quando estou a ver porno, não sei, eu nem sequer pergunto o nome. Não, tu para não, mim... tu és uma pessoa sensível, tu precisas de saber o nome delas. Para mim não é? é essencial. Vais ver as biografias, dizer, olha, ela estudou aqui e tal. É essencial a atriz pornográfica ter uma cara bonita, para mim. Está bem, eu percebo isso. Percebes? Portanto, é isso. Tu és mesmo uma pessoa muito dada à sensibilidade e à estética, não és, Guilherme? Sou muito sensível. Acho que tem que ter uma cara bonita, parecer que está a gostar daquilo que está a fazer e... Pronto. Mas conheço muitas por nome. Conheço muitas que eu sou capaz de reconhecer de trás, provavelmente. Esta deve ser a coisa. Diferente, certamente. Sim. Mas pronto, em relação ao casamento real, ainda me continua a fascinar o deslumbramento que as pessoas têm por isto. E ontem no telejornal da TV foram tipo 10 minutos disto. Yeah. Com especialistas e com diretos. Estão diretos para Londres. Estão a gastar tempo de satélite. E quem é que vestido é que ela irá usar? De quem é que será? É a mesma coisa do futebol e da religião. É, mas eu percebo que eu escolhi estes 3 temas, que era a religião, o futebol e o casamento real, porque tem a ver com a mesma coisa. Estava um pessoal, na altura quando nasceu o terceiro bebé real, que eu acho já vão nos 3? Já vão nos 3. Houve pessoal acampado uma semana à porta do hospital para serem os primeiros a ver os gajos ali, os macacos a sair com o Simba e a dizer está aqui. Estás a ver porque é que é preciso a verdade? Sim, é bom. Sabes porque é que é verdade? Porque se essas pessoas vissem a verdade e não andassem enganadas, iam tentar valorizar a sua vida, iam tentar fazer algo perante o vazio, iam tentar fazer alguma coisa. Mas nós não tínhamos material para gozar com os burros, percebes? Pois. Então os burros têm uma função evolutiva, que é divertir os menos burros. Os menos burros. Os que são burros noutras coisas. Noutras coisas, claro. Como seremos. Agora, naquilo, a mim custa. Primeiro, a monarquia para mim é ridícula. Podemos discutir se funciona ou não funciona. Não é isso que eu discuto. O pessoal diz, mas a Inglaterra tem uma monarquia. Não, mas o princípio é o princípio. Eu não me interessa. Pode ser o melhor sistema do mundo para governar, mas o princípio é completamente ultrapassado e discriminatório. Lá porque tu nasces numa família, é que isso é que já o que tu vês nas outras áreas de sociedade, que é, se és filho de pais ricos, tens muito mais facilidade em toda a tua vida, se nasces bem conectado e dares esse poder a quem controla o país, não é? Não, isso era ver o mundo apenas do ponto de vista da eficiência das coisas. O mundo não se rege apenas pela eficiência das coisas. Não é? Ou seja, há questões na vida social que se calhar seriam mais eficientes. Se calhar seria mais eficiente chicotear toda a gente que fosse apanhada a roubar em lojas. Sim. Se calhar havia menos gente a roubar em lojas. Mas há outras coisas mais importantes. Se calhar havia mais paz social se houvesse censura. Se as pessoas não dissessem, não pudessem dizer. Claro. No entanto, há valores mais importantes do que isso. Não é? E para mim, eu não percebo quem é que é monárquico. Não consigo perceber. Em Portugal. Eu acho que tem a ver, assim, mais uma vez tem a ver um pouco com isso da religião e do futebol, que tem a ver com o simbolismo e o sentimento de pertença de um grupo excepcional. Não é? Tu és diferente. Claro. Tens sangue azul, o teu sangue é diferente. Porque como é que tu és a favor da monarquia? Nunca viveste no tempo dos reis, não é? Portanto, logo aí estás um bocado e depois achas que era o Dom Duarte. Acho que isto estava melhor se o Dom Duarte fosse. Se calhar estava. Se calhar até estava melhor. Apesar que ele não ia mandar nada. Pois não tens os reis. E não sei o que é mais ridículo. Se é o rei que governa ou se é o rei que só está lá a viver à custa do povo. Só nada. É os casamentos e as merdas. Epá. Porque, por exemplo, no caso do fim da ditadura em Espanha, a Casa Real teve alguma importância porque foi uma instituição que permitiu substituir um vazio, ou seja, tendo em conta até a guerra civil nos anos 30 e depois de uma ditadura tão grande, era possível que fações mais extremistas, depois da queda de Franco, pudessem, imagina, outra guerra civil. E aquilo serviu um propósito. Havia ali um tipo que era simpático, pelo menos à grande maioria das pessoas, teve um sentido prático, mas hoje em dia, se calhar já não faz tanto sentido. Não sei.
É a ostentação, é os palácios que eles têm, é as joias que eles usam, é as roupas. E, e estes casamentos os reais. Casamentos que são milhões. E eu não percebo como é que o pessoal que é mais discriminado é o pessoal que vai para a porta para ver. O pessoal que vive dos rendimentos básicos e que não tem capacidade para os filhos a estudar, é o pessoal que vai aplaudir os reis que estão a gastar ali um balúrdio. E que ficam a ver a Judite Sousa andar numa charrete. Andar numa charrete, Muito bem, o que é que... Era matá-los. Era matá-los, é isso mesmo. Olha, o que é que temos mais aqui? Deixa ver. Só uma pequena sugestão para as pessoas que têm... Nós falamos aqui muito das pessoas que têm dificuldade em dormir. Agora há uma coisa chamada Netflix. Netflix? Sim, NAP de N-A-P de cesta em inglês, né? Que é filmes de merda. Que são tipo imagens e sons extremamente aborrecidos para tu adormeceres. Okay. Um deles é um porquinho do... Como é que chama aquele jogo dos blocos? Do Minecraft. Minecraft. Que é um porquinho só a andar pelos cenários do Minecraft. Ok. E depois tem tipo uma praia. Portanto, Netflix. Se quiserem dormir... Quer dizer, isto não se aconselha muito porque não deves olhar para um ecrã, mas pronto. No máximo, vou experimentar. Netflix. E que mais? Trago aqui um tema que é o casamento. Certo? Para algumas pessoas também é um engano. Sim. Também é uma fuga para a frente. Porque acham para quase todas, não é? 70% acabam em divórcio. 70? Já vai em 70? Acho que é 50. É só 50? Acho que é. Pronto. Mas não estou a dizer no sentido em que muitas vezes há engano, no sentido em que há algumas formas de paixão, ou de tu achares que vais encontrar uma pessoa e que a tua vida vai ficar resolvida, não é? Por mágica, e que não perceber que uma relação é exatamente o início de um trabalho, de uma cooperação, mas de um trabalho. Não é? Isso também é uma forma de engano, não é? E todos nós já algumas vezes gostávamos de alguém ou estivemos apaixonados por uma pessoa que no fundo nós sabíamos que não era boa para nós. Claro. Certo? Sim, isso acontece sempre, acho que... E achamos sempre, não, mas ela, afinal, isto é uma fase... Vai mudar. Sim. As pessoas têm muita mania que mudam as pessoas, tanto os homens e mulheres, acho que é mais comum, se calhar, nas mulheres, achar que vão mudar o homem, né? Se ele tiver fama de... Normalmente os homens, se a mulher tiver fama de como é que se diz mulherenga? Não diz? Homerenga. De Kenga, vá. Tiver fama de Kenga. Os homens não são muito atraídos por isso, a não ser para uma relação fortuita, não é? Casual. E as mulheres, hoje em dia já não tanto, é muito o bad boy, não é? E o cabrão, elas gostam muito, têm muita atração por esse tipo de homens e querem mudá-los, não, porque é tal, se ele deixar de ser cabrão e melhorar contigo, é prova que tu és mesmo boa. Mas também há uma resposta evolutiva em relação a essa dos bad boys. Sim, que é o gajo que procria mais, não é? O gajo andava ali a cobrir as fêmeas todas e tem mais testosterona lá. Mas acho que é muito isso, tanto nos homens como nas mulheres. Eu acho que as mulheres tentam mais mudar o parceiro do que eu vejo à minha volta, do que o homem tenta mudar a mulher. Ou tenta, ou consegue, se calhar tentam-se mudar ambos igual, mas a mulher tem mais skill em mudar o parceiro do que o homem. Sim, mas vão muito ao engano. Mas, por exemplo, em termos de imagem, é muito mais fácil uma mulher ir mudando a imagem de um homem. Dizer, olha, este corte de cabelo fica-te bem, não sei o quê. Tu não podes dizer isso a uma mulher. Tu não vais dizer, olha filha, comprei esta roupa que... Não podes. Nem te interessa, sequer. Nem te interessa muito. E uma vez disse, a minha namorada tinha um casaco e eu dizia que aquilo era casaco grávida. E que ela parecia... Ela nunca mais usou aquilo. E eu agora não posso dizer nada. Porque eu até estava a brincar. Sim. Eu não posso dizer nada. Porque senão é logo... Tu dizes... E às vezes digo no gozo. Só para chatear. Já te maquilhaste? Okay. Não pareceu. Não parece. Olha, querido, não compraste isso a meia-dia para mulher? Sim. Agora usas essas calças. Ok. É isso, está bem. Olha, que é o casamento que é... Se é verdade que há pessoas que se casam por engano, se é verdade que há pessoas que têm medo do casamento, há pessoas que vão adiante no matter what. E na mesma semana descobri duas histórias. Uma em África, outra no Brasil. A primeira era, os noivos iam ser transportados para o casamento de helicópteros. O helicóptero caiu, despenhou-se e mesmo assim eles casaram-se. Casaram-se, lindo. E a outra foi em... Acho que foi no Quénia, eu tinha aqui isso. Mas, não foi casamento religioso, terá sido. Eu ficava a pensar que era Deus a não querer que casasses. Não, então Deus, no que se religioso pensas, não, Deus salvou-me, tipo. Pois é. Salvou-me, houve ali foi Deus que meteu a mão por baixo do helicóptero. Foi ao tipo... menino e ao borracho mete Deus a mão por baixo. E à criança também. É o menino e ao borracho. A criança. Mas isso já é Deus através dos seus representantes. São só 10%. E são só 10%. Deus não tem tempo para mais.
É muito ocupado. 10% para crianças, 10% para matar crianças em África. Mas o gajo tem que fazer multitasking, tem aqui o meu Excel da folha de horas. 10% para mandar fetos abortados para o limbo. Sim, estão lá todos. E a outra foi em África, em que uns dias antes do casamento os noivos estavam a passear numa canoa e a canoa foi atacada por um crocodilo que puxou a noiva pelo braço e o futuro marido foi lá a nadar, deu socos na cabeça do crocodilo e o crocodilo começou a fazer aquilo que eles fazem, que é começar a rodar, que é para levar o corpo lá para baixo, que eles não comem logo e levam lá para baixo e depois deixam-no lá apodrecer. E nisto arrancou-lhe um bracinho. E 3 dias depois, com um coto, ela casou-se com ele. Isso é que é amor. Mas também não podes, não é? É tipo, já estava marcado. Tinhas imensos convidados já, tinhas pago o catering e tudo, o DJ. O que eu sempre achei, esse pessoal que acontece merda, casem, e depois divorciam. Ou como, se alguém te faz um pedido, já se viu, vai vídeos, né? Aqueles pedidos, bué da flores, né? Tipo, num estádio de futebol, pedido de casamento, e ela rejeita. És uma merda da pessoa. Porque mesmo que não queiras, diz que sim. Naquela situação, quando chegar em casa diz, olha, só não disse que não, porque estávamos ali em frente, mas eu não quero casar contigo. Não é? É uma mentira, é uma mentira benigna. Um sofrimento atroz fazeres passar aquela pessoa por aquilo ali. Deve ser uma marca para a vida toda. Pois é. Acho que mais vale dizeres que sim e a seguir dizes que não. Ou a seguir arranjas uma discussão estúpida por causa da tampa da sanita levantada e acabam por causa disso. Sim. E até fazes ele pensar que a culpa foi tua. Olha, mas o casamento, eu não faço intenções de me casar. Nem de ser mordido por um crocodilo. Nem de ser mordido por um crocodilo. Eu sempre achei o casamento... Tipo, nunca me fez confusão. Ok, percebo. Acho que a festa é gira como celebração. Não nos moldes que é feita, que é uma seca. Para os noivos. É suposto ser o dia mais feliz dos noivos, é uma seca. Estou a falar da instituição. Ou seja, não da festa em si. A festa é sempre bom. Mas, por exemplo... Usar aliança, a cena dos casados usarem aliança, é uma cena tão arcaica, tão de demonstração, é uma marca na vaca. Estás a ver? Isto é meu, tem dono. Há quem não veja assim, há quem veja como isto é um compromisso que eu tenho e quero mostrá-lo perante o mundo que tenho este compromisso. Tenho orgulho dele. Mas não é. É uma questão de posse só. Está tomado. Este está. Não se metam com ele que ele é casado, quando até funciona às vezes ao contrário. E para as pessoas religiosas tem também um significado religioso, porque a aliança significa o acordo que nós temos com Deus e é a perfeição, porque é um círculo. Sim. Usa um colar. Usa uma cena escondida. Se fosse mesmo uma coisa de amor... Um piercing na zona genital. Por exemplo. Se for mesmo uma coisa só para ti e para a outra pessoa, uma coisa que vocês têm, não precisa estar a ser mostrado ao mundo. Isto é a minha opinião, mas também não me choca. Não me choca nada. Mas o casar, eu acho que é para mostrar, para esfregar a felicidade na cara dos outros. Acho que muita gente faz isso. Tanto que é a prova, muita gente casa que não está assim feliz. Muita gente casa e divorcia-se. Eu conheço um gajo que namorou 10 anos. Casou-se e passado 10 dias divorciou-se. Ao menos foi rápido. Só uma hipótese. Alguém foi apanhado na cama com outra pessoa. Achas? Só pode. Quem é que se divorcia depois do investimento de um casamento? Sim. Ao fim de 10 dias? Não é? Tem que haver uma coisa daquelas mesmo. Ok, não dá para dar a volta. Não é uma discussão. E ainda por cima, os casamentos aguentam. Eu acho que as pessoas casam muitas vezes porque o casamento sobrevive mais a discussões de merda. Tu quando namoras e nem sequer vivem juntos, uma discussão de merda pode acabar com o namoro, não é? Vais para casa, vais-te embora, não dás o braço a torcer, também não dou, olha, azar, tchau. Hoje fui sair à noite. No casamento não, no casamento tu estás em casa e isso foi uma coisa de merda. E o casamento também implica, ou seja, estamos a falar... Tu tens pessoas que podem ter uma relação tão forte como um casamento, com o compromisso de não bater com a porta à primeira discussão e não serem casadas. Sim. Mas o casamento, o que reforça é... Para já é uma situação legal perante a sociedade, não é? Te permite ter alguns privilégios, por exemplo, fiscais, algumas proteções também, o que faz sentido, porque tu queres que o teu país tenha uma população que procrie, portanto tenha filhos, que as pessoas sejam felizes, estejam protegidas, faz sentido em termos de Estado. Mas é discriminatório. Eu percebo. Mas por exemplo, porque é que eu quando fui morar com a minha namorada não tive 15 dias de férias? Como tem os casamentos, os quem casa. Quem casa tem 15 dias de além dos tipo de bónus? De bónus. Pois então acho isso mal. Não é? Porquê que eu não tenho? Mas faz algum sentido. Agora, e porquê é que eu não posso ter licença? Porquê é que eu não posso ter, em vez de... Eu não quero ter filhos. Eu devia poder ter usufruído de uma licença de paternidade. E podes? Quer viajar?
Para mim, o objetivo não é? Ok, eu O estou a objetivo da perceber, minha sim. vida é ter filhos Sim. e, portanto, eu tenho isto. O meu objetivo é viajar. Portanto, eu gostava de ter esses 3 meses que eu não vou ter filhos para viajar. Mas o Estado não vê da Eu mesma sei, claro. maneira porque aquela criança vai ser uma futura pagadora de impostos, como tal. Será? Pode também, mas também pode ser um grande fardo para a sociedade. Pois pode, ser um desempregado de longa pode. duração. Pois pode. Vamos ter que andar a sustentar. Portanto, é melhor ver isso. Vai poluir também. E eu na minha viagem também vou gastar dinheiro. Vou impulsionar a economia. Da China, se calhar. Não É uma Portugal. discriminação. É uma discriminação. É, mas isso é devia Não, mas ser eu percebo, pensado. claro, estou a brincar, Devia mas ser pensado. percebo perfeitamente. Mas por acaso os dias de casamento faz-me um bocado... Deviam de ter, vais morar, pá. Mesmo que não cases, se estás a morar com outra pessoa, o efeito é o mesmo, não é? Era lindo, era que podias fazer isso sempre que sacavas alguém. É. Tipo, Não, mas estou numa relação nova. Eu Quero acho uma semana. que tens direito uma vez. Se tu te divorciares e depois voltares Ok. a casar, acho que já não Ok. tens direito. Porque eu também já pensei sobre isso, né? Que eu pensei como é que eu posso ter um ano de férias pagas. Eu tenho um filho, depois Sim. vou casar, depois meto baixa porque parti um pé e é isso. Mas não faço mas não me choca de casar. Se a minha namorada quisesse casar, casaria-me. Ela já quis, agora já não quero. Não sei o que é que eu fiz de mal. Ela já não quer, mas se quisesse, fosse importante para ela, casava. também. Para mim é indiferente. Mas pela igreja não casavas. Se fosse muito importante para ela, mas não é, que ela também não acredita, casaria, lá está, não tinha problema de dar agora. Amigo, não vamos estar a ouvir o padre aqui uma coisa e eu se calhar vou fazer blasfémias na igreja. Mas tu sabes que para te casares pela igreja, por exemplo, na católica, tens que ir lá fazer umas conversas com o padre, uma espécie de aulas. Pois não, isso E não tens que ser fazia. batizado. Yeah, então sou também, Então já não podias casar. não podia casar. Tu desde que pagues bem ao padre, meu amigo, ele casa-te, até se pode ser muçulmano. E até fica, Para eles é pior. e se pagares bem, até fica a tomar conta dos teus filhos. Fica a tomar enquanto conta dos meus na filhos. lua de mel. Se até lhe pagar muito bem para eles não o pôr a bolsar. O menino a bolsar. Mas sim, casaria. Se for para a igreja era difícil. Se fosse só uma questão de eu quero casar para a igreja porque acho mesmo bonito e sempre foi um sonho e eu nem acredito muito, mas vamos lá fazer isto, ok, siga. Sim, eu percebo. Agora, se fosse porque eu acredito mesmo em Deus e sem a benção de Deus, o nosso casamento não vai ser feliz. E eu dizia, minha amiga, então adeus. Independentemente da religião, se ela fosse muçulmana ou... Sim, igual. Sim. Agora, tinha que ser por uma questão de eu quero porque acho bonito, nem acredito muito nisto. Se fosse uma questão de se não for assim, o nosso casamento não vai ser abençoado, e dizer, pá, então se não acreditas no nosso casamento que pode funcionar sem a benção de Deus, então não vamos casar. Mas não é mais grave que ela fizesse isso só porque é bonito e é uma festa? Não É achas tudo que a não... fingir. É tudo a fingir. Quando é tudo a fingir, vale tudo. Portanto, é o fingimento que menos te aflige. Ou seja, entre os dois fingimentos, escolherias aquele que menos te perturba. Que preferias que ela fizesse uma festa só porque gosta da festa e de ser na igreja do que realmente por ser religiosa. É como ir visitar uma igreja. Eu também não acredito no que aquilo representa, mas em termos históricos e em termos de ver aquilo e de ver a história e a tradição. Mas não me digas que não consegues arranjar um sítio mais giro do que uma igreja para casar. Claro que eu consigo, mas... Um bar de strip. Por exemplo. Era original. E- De certeza que já houve pessoas que se casaram num bar de strip. De certeza que já houve pessoas a casar num bar de putas Sim. em que disseram sim e a seguir foram às putas. E ela aos putos. De certeza. Ok. Já aconteceu tudo. Já aconteceu tudo. aconteceu Está tudo tudo. na internet. Tudo é só na procurar. internet, Vão só à Dark procurar. Web e escrevam. Yeah. Casamentos em bares de putas. Yeah. E de certeza que aparece pacote especial, casamento. Olha, vamos agradecer às pessoas que têm ido à nossa página de Facebook e que têm enviado mensagens. Iremos responder a todas em breve. Uhum. Que mais? Partilhem o podcast, subscrevam. Tu agora não viste, eu pus um genérico final no podcast. Não ouves o podcast, não é como é óbvio. Não pus lá um que já diz isso tudo. Ah, é? Diz obrigado, não sei o quê, subscrevam, blá, blá. Mas podemos sempre reforçar porque as pessoas não devem ouvir. Mal começa a música do genérico, devem fechar. Claro. Mas sim, partilhem, subscrevam, avaliem no iTunes. E isso é importante. E acima de tudo, subscrevam, que é para, por exemplo, no caso de hoje, atrasámos-nos um dia. Eu ainda avisei no Twitter que ia ser hoje só, mas assim sabem certinho quando é que sai o podcast, são notificados, ativem as notificações lá no sininho, no YouTube e nesses sítios todos. E é isso, vamos ver se para a semana há convidado, não há? Estamos aqui com um convidado na calha para vir, mas ele não pôde vir hoje e nem na semana passada. Veremos se vem para a semana. E... Tens alguma sugestão? Tenho uma sugestão que é... Dia 15 de junho vou estar no Coliseu de Porto. Ok. E com o Hugo Sousa, João Seabra, Eduardo Madeira, Francisco Menezes e acho que somos só. Vão lá ver. 15 de junho, Coliseu do Porto. Pronto, é isso. É uma boa sugestão.
Há 2 séries... De resto, começou a segunda temporada do Westworld. É verdade. Vejam. Não vi, já viste? Já vi os 2 primeiros episódios. Tem muita nudez. Tem uma tetinha ou outra. Mas está giro, eu não sei como é que aquilo vai evoluir, mas a primeira temporada era genial. Estreou também na Netflix uma série documental de 4 episódios chamada Evil Genius. Já ouvi falar. Que é muito interessante. E estreou a segunda temporada de uma série que eu adorei, que é o Dear White People, sobre as questões raciais nos Estados Unidos numa faculdade. Como é que se chama? Dear White People. O Dear White People, sim. Deve ser Querida Gente Branca. Sim. É muito, muito bom, muito bem escrito. E fala alguns temas atuais em relação à raça, aos campos universitários, não é? Ao politicamente correto. E há uma série também, eu não sei como é que ele se chama, The Awakening, não sei porque tem este nome na cabeça, depois não tem nada a ver. Há a pessoa que adora e há a pessoa que diz que não está nada de jeito, que é sobre a escalada das tensões raciais depois da polícia matar negros, portanto muito atual, e que depois leva a uma guerra quase civil e uma segregação. Sabes que os tipos acho que são do Game of Thrones vão fazer uma série baseada numa ideia de se o Sul tivesse ganho a guerra civil nos Estados Unidos. No presente, mas se o Sul tivesse ganho. Boa premissa, não é? E a Casa de Papel 3, acho que vai ser filmada no Porto. Sério? Eu não gostei muito da Casa de Papel. Vi 2 episódios e... Eu gostei. Acho que tem muitas falhas, mas gostei. Na segunda temporada acho que tem lá partes um bocado de mas acho que tem partes lá no meio, detalhezinhos muito giros. E acho que vai ser gravado no Porto? No Porto. Aliás, eu vou vou dividir palco com um dos atores da Casa de Papel no Porto. O Arturito vai lá contar também. É um evento de storytelling. Vai a contar chistes espanhóis. Vai a cantar, vai los atracos, los renes, y eso todo. Muy bien. Olha, ¿te gusta el salchichón? El salchichón, sí, lo Ramón, me encanta. Olha, podemos fazer um podcast todo em espanhol, em portunhol. Era giro. Temos fazer não me queres vir, mas eu por acaso falo espanhol. É? Tu falas bem? Morei lá, sim. Pois, tu moraste lá. Já hablo un poquito apenas, solamente. Pero está muy bien, ¿no? Sí. Ya he hablado muchísimo con chicas. Por la noche. Ha dicho que muy, muy, muy grande. Muy guapo. Y yo pensaba que ibas a decir que era muy guapa, pero al final te estás hablando de tu polla. De mi pollo, sí. No es pollo, es frango. Mi pollo. Polla. ¿Es polla? Pollo es frango. No, es polla. Polla. É polha? Sim, com 2 L's. Na Argentina diz-se pocha, porque eles dizem os 2 L's com mas X. O espanhol diz polha. O pinto. O piso, frango. Sim. Então e o frango? O frango é polho. Portanto, tu andaste a dizer a várias mulheres se elas queriam o teu frango, basicamente. Não, nunca disse polho. Sim. Mas pensava que era polha e não polha. Polha. Com tipo P-O-Y-A. Polha. Quem diz, ou seja, é escrito com 2 L's. Há alguns sotaques que leem os 2 L's como I. Por exemplo, os argentinos diriam polha, acho eu. Mas há alguns sotaques, mas no geral em Espanha é polha. Sim, polho é polha frango. Mas eu estou a imaginar tu à noite dizia: olá, te gusta mi pollo? É polho. Ele trabalha ali, trabalha que é um franguinho assado agora às 4 da manhã. E eles até vêm a pensar que é um frango assado. Mas no outro dia há várias línguas em que a palavra para pila é uma ave. Tens coque. O pinto no Brasil. Peru também dizem. Sim. Aqui polho, se calhar também. Sim, também deve vir aí. Mas não sei. Pinto é estranho, não percebo. Por causa do pelo, não é? O peru consigo perceber. Tem aquelas peles ali. Consigo perceber que os tomates sejam a parte de baixo do peru. Deve ser. Sabes essa andota? Não. Com uma avó já muito velhinha pede ao neto para ele pôr um supositório. E o neto diz: avó, é para pôr no buraquinho ou na boca do peru? Também tinha a crista de peru, claro. E com este momento... É mente altíssimo. Nós há bocado falámos aqui de questões metafísicas, da procura da verdade, e acabamos com basicamente uma vagina de uma octogenária. Sim, é isso. Pronto. A minha namorada está no lar, só ouvir, vai se identificar. Não é que ela veja. Mas as empregadas... As empregadas, as auxiliares geriátricas. Ok. Que são as que têm que limpar os pipis. Os pipis e o rabo. Trabalho tramado. Será para elas. Trabalho tramado, sim, senhor. Essas sim deviam ganhar milhões e não os jogadores de futebol. Yeah. Até à próxima. Deus.
muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.